E aí, tudo tranquilo? Tranquilo. Tudo. Tranquilo. Então, beleza. Deixa eu pôr aqui minha lista de chamadas. Ver se dá para enxergar aí. Dá. Dá para ver aí, pessoal? Sim. Hoje é dia 21. Então, vamos lá. Aline, Amanda, Ana Luísa. Bom dia, professor. Bom dia. Bárbara, Beatriz. Presente. Presente. Andara. Davi. Presente, professor. Presente, professor. Gabriel Martins. Gabriel Victor. Presente. Gabriela Alves. Presente. Júlia Bonilho. Guilherme Lopes. José Carlos. Presente. Júlia Caroline. Presente. Juliana Barbosa. Cauã. Evi. Lucas Scaler. Presente. Vinícius. Presente. Matheus Almir. Murilo Aguiar. Presente. Murilo Cavalcante. Pedro Soares. Presente. Thomas. Lugo. Augusto. Oi. Vitor Augusto. Yuri. Tô bem. Alguém perdeu a chamada aí, turma? Não? Deixa eu ver aqui. Tem mais duas pessoas para entrar aqui. Deixa eu ver quem que é. Weimar. Beleza. Deixa eu pôr aqui. Só um instantinho que eu vou ajustar aqui. Weimar. Deixa eu ver quem está com a mão levantada aqui. Pedro Soares. Beleza. Professor, presente, tô aqui. Quem está aí? Camila? Sim. Certo. Então tá. Deixa eu marcar aqui. Thomas, Pedro Soares, Weimar, Camila. Pera lá. Mais alguém que está chegando aqui. Isso aí, galera. Deixa eu colocar aqui na tela uma informação interessante para vocês verem. Vê se dá para visualizar aí. Dá para ver na tela? Dá. Mas deixa eu colocar com a minha canetinha funcional aqui, porque senão eu não consigo rabiscar. Espera lá. Vamos lá. Tá aí. Dá para ver aí, turma? Sim. Nas provas de química do Enem, o que mais cai, né? Desde 2009 até 2018. Então veja aqui no nosso gráfico, né, de setores, que nós temos aí os percentuais, né? Esses percentuais indicam os conteúdos, né, que mais caem, né, nas nossas provas. Então, só para vocês terem uma ideia de onde vocês estão na caminhada aí no estudo. Bom dia.
Desculpa a demora, é a Dandara Fernandes. Desculpa a demora, eu tava com problema de acesso. Sim. Então, Aí, pra não marcar minha falta, te avisando. Desculpa, professor. Sem problema. Dá para ver aí o gráfico, pessoal, dos setores? Sim, dá pra ver. Então, por enquanto, né, vocês estão na sua jornada na parte de química geral, que corresponde a 22%, né, das questões que caem na prova do Enem, lá em Ciências da Natureza, e química inorgânica, 8%. Portanto, até agora, na caminhada de vocês, nós temos aqui 30% de conteúdo, né, estudado aí na parte do primeiro ano do ensino médio. Claro que tem um pouco da parte de química ambiental, que vocês já veem, né, no primeiro ano, mas a parte de química ambiental ela acaba se diluindo, né, entre todos os 3 ramos aí da química que vocês estudam no ensino médio. O ano que vem, vocês vão estudar a parte de físico-química, 35% desse conteúdo, né, que é cobrado aí nas questões do Enem. E lá no terceiro ano do ensino médio, química orgânica, que correspondeu aí nesse período a 22%, né, 22% das questões que caíram lá nas provas. Então, dentro... Vou interromper, é que me pediram para avisar pro senhor que tem gente que está no chat, que estão escrevendo no chat. E não estão conseguindo falar pelo microfone. Eu já vi esse pessoal daqui. São os caras do presente aqui, né? Ah, tá. Eu já vi. Atrasado assim, professor. Eu perdi a chamada. Sem problema. Então, aqui, pessoal, na química geral, então, os conteúdos que vocês estudaram a parte de substâncias, né, separação de misturas, a parte de estrutura atômica, depois as funções inorgânicas, as reações inorgânicas, o cálculo estequiométrico, gases, né, toda essa parte de química geral. A parte de química inorgânica está envolvida nisso, né, as substâncias inorgânicas, ácidos, bases, óxidos, sais, pH, acidez, basicidade. Então, toda essa primeira parte que nós estamos vendo esse ano correspondeu a 30% das questões que vocês têm no Enem. A parte de físico-química, que vocês vão estudar o ano que vem, ela já envolve lá o estudo de soluções, né? Como é que você calcula concentrações, como é que você faz diluições, titulações. Você vai aprender também a parte de termoquímica, né? Os cálculos que envolvem o calor das reações químicas, cinética química, velocidade das reações, estudo lá dos equilíbrios químicos, equilíbrio iônico, equilíbrio heterogêneo, pH, pOH, depois a parte de eletroquímica que também está envolvida, né? Como que você calcula pilhas, como que você calcula a eletrólise, e a parte de química orgânica, que é a química do carbono, né? Que eu vou mostrar para vocês algumas questões que vão aparecer nessa prova, que estão associadas a esses grupos, né? Em que vocês estudam. Não para de chegar gente. Quem que é agora? Levi. Muito bem. Deixa eu colocar aqui. Tá. Pronto. Vamos dar uma olhadinha, então, aqui na prova. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, na prova do Enem de 2015. Vou colocar aqui de 2015, para vocês verem algumas questões aqui comigo. Deixa eu abrir aqui. Tem muita gente chegando agora, porque o time deve estar lento, porque o time deve estar dando problema também. Dá problema de acesso. Entendi. E aí está mais um chegando. Guilherme Lopes. Vamos lá. Então, vamos lá para a prova de 2015. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, tá aí. Prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias. São 45 questões. A primeira questão já é de Química, tá vendo aí? Questão 46? Sim. É uma questão que envolve físico-química, envolve o estudo dos equilíbrios químicos, né? Assunto que vocês verão o ano que vem. Então, por enquanto, você não teria condições ainda de conteúdo para poder
responder essa questão. Você tem que levar no bom senso. Então, eu vou deixar para depois, para primeiro você ter em contato com esse conteúdo para poder trabalhar uma questão como essa, né? Vamos lá para outra questão, que é a questão 47. É uma questão aqui de biologia, mas também está envolvida aí com questões de meio ambiente, né? Uma questão que vocês podem resolver tranquilamente, utilizando aí conhecimentos, né, de biologia e de meio ambiente, né? Querem dar uma tentada nela? E aí? Questão fácil. Envolve a parte de química também? Envolve, porque está relacionado aí à matéria orgânica, né? Matéria orgânica tem compostos orgânicos, está associado à química orgânica. E aí, pega, passa, como é que faz? Pega, professor. Pega, professor, acho que dá pra fazer. Qual seria a alternativa correta aí? Peraí, deixa eu ler agora. De novo, só pra ter... Qual seria a alternativa? Nas alternativas sempre você vai encontrar, né, nos descritores os 3 absurdos e a dúvida. Professor, o que é fotodegradação? Fotodegradação é quando você degrada a matéria, né, a partir da ação da luz. Então, quando você tem incidência da luz, aquele material vai se degradando. Ok, agradeço. Você já deu uma dica. E aí, como é que fica agora? Essas duas eu tenho quase certeza que não são. Agora eu estou em dúvida em 3. Então, nós temos aí no enunciado, né? A indústria têxtil utiliza grandes quantidades de corantes no processo de tingimento dos tecidos. Corantes, né? Espécie de tintura. O escurecimento das águas dos rios causado pelo despejo desses corantes pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto inicial, o negativo inicial que ocorre, qual será então? Ele está se referindo inicialmente ao escurecimento e não a outras ações, consequências da substância do corante, né? Então, absurdo falar em aumento da quantidade de gases dissolvidos. Quem falou em gases, né? Nós estamos falando de um corante. Fotodegradação da matéria orgânica. Isso não está associado ao escurecimento da água. Fotodegradação da matéria orgânica seria a matéria orgânica estar se degradando pela ação da luz. E a água escureceu. Como é que vai acontecer isso? Absurdo. Inibição da fotossíntese. Fotossíntese é o processo em que eu tenho as algas que fazem o quê? Fotossíntese. Utilizam a luz, né, para poder sintetizar o seu alimento. E se tiver escura a água, essas algas não vão conseguir realizar esse processo. Seja qual for o organismo fotossintético que vive naquele habitat, naquele ecossistema aquático, ele vai ter menos luz à sua disposição para poder fazer fotossíntese. Então, você tem esse problema associado ao que ele falou, o escurecimento da água. A C está correta. Proliferação de algas, isso não acontece, porque as algas que se proliferam são algas que começam a se alimentar de material orgânico proveniente de esgoto. E essas algas, então, como tem muito alimento à disposição, poderiam, então, começar a se proliferar de maneira descontrolada, provocando a eutrofização, que seria, então, um excesso de algas que vai, então, desequilibrar aquele ecossistema. Mas ninguém falou em esgoto e matéria orgânica, falamos em corante que está escurecendo a água. Portanto, a correta é a alternativa C. Professor, por que inibição da fotossíntese? Por quê? Eu não entendi. Para a sua alga fazer fotossíntese, ela precisa de luz, não precisa? Sim. Se você escureceu a água, vai entrar menos luz nessa água, né? Ela morre. Entendi, professor. E a inibição é o processo de você diminuir, você reduzir, né?
você atrapalhar o processo de fotossíntese. Tranquilo aqui, galera? Tranquilo. Questão 48, aqui é uma questão, deixa eu ver, de biologia, tá? Relacionado aqui às marcações e ao transporte que acontece de substâncias dentro das organelas celulares, né? Então, aqui de biologia. Vamos lá para a questão 49, que é uma questão de física, que envolve aqui velocidade, envolve aí a parte de potência, né, de energia. A questão 50 é uma questão de física, que está associada aí à óptica, à ondulatória, aos elementos que compõem as ondas, né? Espectro da luz, né? Questão 51 é uma questão aqui que envolve química, separação de substâncias, está lá na parte de química geral, aquele primeiro bloco que vocês estão estudando, que estudaram este ano, né? Separação de misturas. Dá uma olhada nela, pega, deixa para depois, você tem menos aí, tem 3 minutos para poder responder. E é uma questão fácil. Se você erra, você cai naquela teoria da resposta ao item com uma queda tremenda dentro do seu perfil de aproveitamento. E pelo menos aí, uma questão fácil como essa, umas 2.000 pessoas passam na sua frente na pontuação. Então, não pode errar. Qual que é a alternativa correta aí, gente? Depois você vai entrar no sistema único de seleção para as universidades federais, vai ter lá uma notona de corte para você, você me erra uma questão dessas, precisava ter somado para a nota de corte lá 700 pontos, você vai lá para 695, olha que tristeza, hein? Já pensou? Já recuperei, pelo amor de Deus, qual negócio desse cara? E aí, pessoal, qual a alternativa correta? Alguém tem um palpite aí? Estou olhando de novo ainda, só para... Estou olhando as perguntas de novo, só para tentar... Tranquilo. Temos uma resposta? Eu tô começando a achar que é aço, que eu tô vendo para ver as descrições. Eu acho que meu vizinho está montando um canil aqui do lado de casa, porque é uma cachorrada que não para de latir, velho. O professor de história tá reclamando que o vizinho dele tá fazendo construção. Não, um dia tem um cara construindo um portão aqui, eu acho que o cara ia levantar uma outra torre de Eiffel, porque ele ficou umas 2 semanas lá serrando aquela desgraça. E agora o outro, acho que ele está construindo um canil lá, tem uma cachorrada que não para de latir, velho. Aí, galera, então, vamos ler a questão 51. Grupo de pesquisadores... Beleza. Entre A, D e a C? Não, eu acho que é ou A ou é C. É, eu também tô pensando A ou C. A ou a C. Então tá lá. Grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju, LCC. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo, e suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturaram ao LCC nanopartículas magnéticas. Então, esse LCC, ele é um óleo que foi extraído lá da castanha de caju, e por ser um óleo, é uma substância que tem caráter apolar. E se a substância tem caráter apolar, ela vai interagir, vai se misturar com substâncias que são apolares, que é o caso do petróleo. Todo derivado do petróleo é formado por moléculas apolares. Então, o óleo da castanha e o petróleo têm afinidade, porque são moléculas apolares. Eles vão se misturar.
Nessa mistura, eles formam agregados. E esses agregados, então, vão ser, né, vai ter as nanopartículas magnéticas nesse óleo, né, de castanha de caju. Isso vai permitir uma... Se tem partículas magnéticas, significa que eu posso passar um ímã e atrair esses agregados, concorda? E ímã Sim. tem propriedades magnéticas, né? Força magnética. Segundo ponto, quando eu formo um agregado entre o petróleo e o LCC, esse processo de formar agregados, de formar flocos, é chamado de floculação. Então, eu tenho o processo de floculação que ocorre lá no tratamento da água. Nas estações de tratamento de água, nós temos a adição de sulfato de alumínio, de hidróxido de alumínio e sulfato de cálcio. O hidróxido de alumínio faz esse papel, né, de agente floculante, porque ele forma flocos. Então, qual seria o processo? Os processos de separação, né, respectivamente. Quando você coloca o LCC lá naquela água que tem petróleo, vai acontecer primeiro uma floculação. E depois você vai fazer a separação magnética. Você vai passar um ímã e vai atrair aqueles flocos que estão cheios de petróleo com o LCC. Você não vai fazer dissolução fracionada e magnetização. Você vai magnetizar o flóculo. Como é que você vai fazer para magnetizar ele? Dissolução fracionada é dissolver. Você não quer dissolver, você quer separar o petróleo. É absurdo. Destilação fracionada e peneiração. Você vai peneirar um óleo, por acaso, gente? Tem condições isso? Não. De jeito nenhum, né? A alternativa correta é a C. Decomposição e centrifugação. Que decomposição é essa que vai acontecer? Você vai ficar esperando aquele petróleo decompor e depois você vai colocar numa esperando, porque... Depois você vai colocar numa centrífuga para ficar girando aquilo? Pelo amor de Deus, né? Nada a ver. Aqui você poderia ficar na dúvida, é o que eu falei, né? Você tem sempre a dúvida, duas questões que você fica, né? Flotação, né? Essa flotação está também relacionada à floculação, são nomes que são, termos que são sinônimos, mas decantação, você vai esperar fazer aquela decantação, já que você colocou nanopartícula magnética, você vai esperar a vida inteira aquilo decantar, é isso que você vai fazer? Ou seja, todo aquele petróleo ir para o fundo do oceano? É uma boa ideia isso ou não? Não, demora demais. Não. Você vai morrer, porque demora muito. Então, tá aí a alternativa C, questão fácil, não pode errar, tá, pessoal? Só para lembrar os processos de separação de substâncias que vocês já estudaram. Questão 52, também uma questão de química que envolve química geral. Aí você tem as propriedades, né, das substâncias, né? E também as mudanças de estado físico e propriedades físicas. Dá uma lida nela, questão fácil, não pode errar. Se errou, já sabe o que acontece lá no seu perfil de teoria da resposta ao item. 5, 4, 3, 2, 1. Qual que é a alternativa, pessoal? Calma, professor, deixa eu começar. Vamos. Essa prova tem uma questão de cálculo estequiométrico. Espero que consiga chegar nela hoje. E aí, turma, temos uma resposta? Hidróxido de sódio? Estou bem legal, professor. Hidróxido de sódio, soda cáustica. Você compra lá na loja de material de limpeza. Ela é aquele sólido que vem em escamas, né? Aí você joga isso no vaso sanitário e ele desentope, né? Normalmente comercializado na forma sólida. Os caras vendem esse produto na forma sólida. Se eu fabrico um produto, coloco numa embalagem, escrevo na embalagem que ele é sólido, não dá para o cliente abrir a embalagem e encontrar o bagulho líquido, dá, pessoal? Não. Ia ficar ruim para o fabricante, não ia? O texto diz que só fica líquido, ou seja, derretido, quando exposto ao ar por certo período.
o fenômeno de derretimento dessa soda cáustica, que lá na embalagem está sólida, mas na embalagem ela está tampada, não está, pessoal? Está. Sim. E aí, quando você deixou um certo tempo exposto ao ar, ocorre lá, ela se apresenta meio que derretida. Esse fenômeno de derretimento decorre do quê? Reação do hidróxido de sódio com o gás nitrogênio presente no ar. Pelo amor de Deus, está acontecendo uma reação química lá, pessoal? Isso não. Graças a Deus, não. Não, né? Não tem reação química nenhuma. A dissorção de gases atmosféricos na superfície do sólido. A dissorção representa os gases estarem sendo aderidos à superfície. E são os gases atmosféricos que estão sendo aderidos na superfície que provocam aquele derretimento? Não. 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 Reação das impurezas do produto com oxigênio do ar. Pelo amor de Deus, o cara ia Não. fabricar soda cáustica com impureza para reagir com o ar e causar problemas para o cliente dele. É isso que ele ia fazer? Não, né? É mais fácil purificar. Nesse caso, ele produziria a substância purificada para não ter esse problema. E não é o oxigênio do ar. Fusão do hidróxido pela troca de calor com o ambiente. É a fusão, é como se fosse um gelo que eu estou colocando lá no ambiente e o gelo está derretendo, é isso, pessoal? Se isso acontecesse, ele ia fundir, derreter dentro da embalagem, porque a embalagem está na mesma temperatura do ambiente, não está? Aham. Portanto, alternativa A, a absorção da umidade presente no ar atmosférico. O hidróxido de sódio é uma substância higroscópica, que faz o quê, então? Que absorve absorve a umidade da atmosfera do ar. O sal de cozinha também tem essa propriedade, né? De absorver. O açúcar não fica empedrado também? Fica. Se você deixar aberto, porque o açúcar também é higroscópico, ele acaba absorvendo essa umidade. Só que no caso da soda cáustica, do hidróxido de sódio, ele fica meio que amolecido, porque quando ele absorve aquela água, aquela umidade do ar, começa a haver a dissociação iônica, né? Começa a separar cátion e de ânion, e aí ele começa então a perder aquele retículo cristalino iônico e começa então a adquirir aquela característica pastosa. Tranquilo, gente? Certo, tranquilo. Questão 53 é uma questão de física, envolve óptica. Vamos aprender isso no ano que vem, lá com o chupetão. Os comprimentos de onda, maravilha. Questão 54, biologia. Isso aqui é com a Adriana. Genótipo, fenótipo, mitocôndria e por aí vai. Questão 55 é uma questão de química, envolve físico-química. Assunto do segundo ano do ensino médio. Assunto que é o estudo das soluções. E aqui eu tenho uma situação onde eu tenho que fazer uma diluição para determinar uma concentração. Então, esse é o primeiro assunto que vocês vão estudar lá no ano que vem. Tranquilo, turma? Estão vendo aqui que ele está falando, olha só, as massas molares dos elementos nitrogênio, oxigênio e cálcio são de 14 gramas por mol, 16 gramas por mol e 40 gramas por mol. Estão vendo aqui? Sim. Então, quando me perguntaram ontem se arredonda ou não arredonda as massas molares, lá que vem na tabela periódica, né, que são essas informações que estão aí, vocês percebam que na prova eles já deram os valores arredondados para facilitar os cálculos, né? E percebam que ele está falando aqui, ó, a concentração 0,009 mol por litro. Estão vendo aqui? Como eu falei para vocês, quantidade de matéria daqui para frente, lá nos conteúdos de química, vai ser o seu dia a dia, né? Vai ser a sua ferramenta de trabalho daqui para frente. Mas isso vai ser assunto para o ano que vem, para vocês estudarem esse conteúdo, tá? A questão 56 envolve aqui biologia, né? A parte de zoologia e também de seleção natural. Vocês conseguiriam até respondê-la com o conteúdo que vocês estudaram ano passado, no nono ano. Vocês lembram que vocês estudaram lá evolução? Processo de especiação, formação de novas espécies? Sim, lembro. Então aqui daria para vocês responderem, tá? É uma questão fácil, hein?
Uma questão fácil. Questão 57 está falando aqui do resfriamento do ar atmosférico e o processo de obtenção do nitrogênio líquido para ser aproveitado depois para a geração de energia elétrica. É uma questão de física, tá, gente? Uma questão que envolve o estudo dos gases, mas que está mais associado à termodinâmica, que será assunto de física no segundo ano do ensino médio. Questão 58 está aí, uma questão de química que envolve bom senso, que está associado aí a meio ambiente também, vamos dizer assim, e que vocês podem ter, né, conteúdo já avançado aí para poder responder. Questão fácil, que não pode errar, não. E aí? 3 minutos? Uhum. Dá uma olhadinha nessa questão. Tem que tomar cuidado, porque o texto é relativamente curto, mas as respostas, né, elas não são respostas que são preto no branco. Tem que ficar lendo com calma para achar aí a alternativa que está associada ao texto. De novo, você tem os absurdos e a dúvida. Temos uma resposta aí, turma? É, professor, eu estou lendo as questões. Folha de Flandres. Folha de Flandres, esse material, né? E aí, pessoal, temos uma resposta? Professor, tem que dúvida A e a B. A B? Tinha que eu estou indo na também, mas Eu acho que aparentemente faz duas na dúvida. Bom, então ele fala aqui no texto, né? Alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas metálicas seladas, fabricadas com um material chamado folha de Flandres, que consiste de uma chapa de aço revestida com uma fina camada de estânio, metal brilhante e de difícil oxidação. Ou seja, material que não enferruja, vamos dizer assim, não oxida, né? É comum que a superfície interna seja ainda revestida por uma camada de verniz à base de epóxi. Esse epóxi é um tipo de polímero, é um tipo de substância plástica, né, que você utiliza para revestir, para você dar um acabamento, né, mais polido e também oferecer mais uma proteção na parte interna da lata. Embora também existam latas sem esse revestimento, apresentando uma camada de estanho mais espessa. Muito bem, comprar uma lata de conserva amassada no supermercado é desaconselhável, porque o amassado pode, o que causa o amassado naquela lata, que não aconselha que você a compre. Vamos ver aqui no item E. Desprender camadas de verniz que se dissolverão no meio aquoso, contaminando o alimento. Pelo amor de Deus, eu vou passar um verniz que, caso solte, seja tóxico para colocar numa lata de alimento, gente? não. É Nem possível. pode pensar numa coisa dessa, né? Eu seria um fabricante pouco inteligente fazendo isso, não seria? Irresponsável. Alternativa D. Romper a camada de verniz, fazendo com que o metal tóxico... Eu vou colocar um metal tóxico numa lata para fazer armazenamento de alimento, gente. É possível isso? Se o estanho fosse tóxico, eu não ia usar a folha de Flandres, ia?
Concorda ou não? Sim. Concordo. Item C. Acho que nem preciso falar, né, professor? Claramente vai ser só limite. Prejudicar o apelo visual da embalagem. O que tem a ver com apelo visual? A embalagem está amassada, pelo amor de Deus. Qual é a relação do prejuízo com uma parte visual? É isso que vai prejudicar? Não. Vamos para... Vamos para a alternativa A. Alterar a pressão no interior da lata, promovendo a degradação acelerada do alimento. Só porque eu amassei a lata, eu vou fazer a lata estufar porque vai estragar o alimento lá dentro mais rapidamente, é isso? A lata não rompeu, a lata não abriu. Então, item B. Romper a camada de estanho, que é o estanho que é o importante. Por quê que é a importância do estanho? Porque o texto falou que ele é de difícil oxidação. Essa é a função dele. Não deixar a parte interna da lata, em contato com o alimento que tem umidade, entrar, né, num processo de enferrujamento do aço. O aço que reveste a lata, a nossa lata é feita de aço. E o estanho, então, vai proteger esse aço para que ele não enferruje na parte de dentro, transferindo o quê? Ferrugem para dentro do alimento e alterando esse alimento. Concorda ou não? Concordo. Então, alternativa B, tá, gente? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Questão 59 é uma questão de química orgânica. Terceiro ano do ensino médio envolve aqui funções orgânicas, né? Álcool, aldeído, éter, hidrocarboneto, cetona, ácido carboxílico, amida. Isso vocês vão ver lá no terceiro ano, essas fórmulas estruturais. A questão 60 também de química orgânica envolve aqui reações orgânicas, reações de oxidação. Terceiro ano do ensino médio também. Aqui eu tenho questão 61, ele fala do nitrogênio, né? E também da fixação do nitrogênio pelas plantas. Está mais associada, na verdade, à biologia, é o ciclo do nitrogênio, do que com relação à química. Então, vocês podem ver isso aqui com relação a mais focado em biologia. Questão 62, pega, passa, o que faz aqui, pessoal? Questão de química geral. Primeiro ano do ensino médio, vocês estudaram isso em substâncias inorgânicas. Que está associado à química geral é a química inorgânica, né? Ácidos, bases, sais, óxidos, né? E aí, temos uma resposta? Questão fácil. 5, 4, 3, 2, 1. É com questão 62 e 64. 62. Ok, beleza. Nessa questão, você tem que lembrar da fenolftaleína. A fenolftaleína é um indicador ácido-base. É um indicador que muda de cor de acordo com o ambiente, né? De acordo com o meio onde ele está colocado. E na fenolftaleína, que vocês já usaram muito, vocês sabem que quando ela está num meio ácido, ela fica incolor, e quando ela está num meio básico, ela fica rosa. Lembram dela? Sim. Essa questão, pessoal, uma parte dela está relacionada ao conteúdo do segundo ano do ensino médio, que é equilíbrio iônico, né? Equilíbrio de ácidos e bases. Mas com o que vocês estudaram até agora e conhecendo, né, as propriedades da fenolftaleína, vocês já teriam condições de responder essa questão. Então, ele fala que
No experimento, você colocou, né, água até a metade da capacidade de um frasco de vidro. E em seguida adicionou 3 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína. Adicionou-se bicarbonato de sódio comercial em pequenas quantidades, é um sal, né? Até que a solução se tornasse rosa. Opa, se eu coloquei bicarbonato de sódio, a solução ficou rosa, quer dizer que o meio está básico. Dentro do frasco acendeu-se um palito de fósforo, o qual foi apagado assim que a cabeça terminou de queimar. Imediatamente, o frasco foi tampado. Opa, eu queimei um palito de fósforo lá dentro do tubo. Quando eu queimo o palito de fósforo, tem uma reação de combustão que está produzindo gás carbônico e água. Gás carbônico é um óxido. Gás carbônico é um óxido ácido. O gás carbônico, quando reage com a água, forma ácido carbônico. E o ácido carbônico vai fazer com que o meio comece a ficar ácido, porque ele está sendo absorvido ali na água, né? E depois que você tampou o frasco e agitou, observou-se o desaparecimento da cor rosa. Opa, o meio começou a ficar ácido, porque a cor rosa está sumindo. A explicação para o desaparecimento da cor rosa é que, com a combustão do palito de fósforo, ocorreu o quê? Combustão, qualquer reação de combustão libera água e gás carbônico. Gás carbônico é óxido ácido. O óxido ácido, quando reage com a água, forma um ácido. No caso, o ácido carbônico. Então, a alternativa a ele fala, aumenta o pH da solução? Não, é o contrário. O pH da solução diminuiu. Por isso que a cor rosa sumiu. O meio começou a ficar ácido. Vaporização dos gases de caráter alcalino não vaporizou gás nenhum. Você dissolveu um sal naquela água. E sais não vaporizam. Vaporização de parte da água do frasco, pelo amor de Deus, você colocou um palitinho de fósforo e fez a água vaporizar do frasco, e por isso que mudou de cor? Nada a ver, né? Evaporação do indicador fenolftaleína. Se a água não evapora, muito menos a fenolftaleína. Você conseguiu tirar aqui 4 absurdos e sobrou o quê, pessoal? Formação de óxidos de caráter ácido. A queima do palito vai produzir os gases dessa combustão, água, vapor de água e gás carbônico. Gás carbônico é o CO2, dióxido de carbono é um óxido ácido, ele vai se dissolver na água, ele vai reagir com a água, formar ácido carbônico, o pH vai diminuir, o meio vai ficar ácido e a coloração rosa da fenolftaleína vai desaparecer. Beleza, turma? Beleza. Mas vejam que vocês poderiam responder essa questão só utilizando uma lógica, né, dentro, lógico, né, do conhecimento que você já tem hoje. Você, utilizando aí uma exclusão de absurdos, você já chegaria na alternativa correta, mesmo não lembrando, né, que o CO2 é proveniente de combustão, de queima, e é um óxido ácido. Tranquilo, galera? Pessoal, Tranquilo. na próxima aula de Enem, nós retomamos essa provinha aqui e vamos aí avançando aí nos nossos conteúdos para vocês estarem melhor preparados. Beleza? Tá bom. Beleza. Beleza. Pit stop para vocês tomarem uma aguinha, um cafezinho para entrar na próxima aula. Um abração para vocês, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio epopeico. Até, professor. Até. A próxima temporada, professor. Até a próxima temporada. Um abração, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.